Hitler queria mostrar para o mundo o seu poderio, a sua capacidade de organização, e fez uma coisa impecável. Ele já havia chegado a essa Olimpíada entre os 5 melhores do mundo, pelo tempo que ele tinha. Ele conta que a prova preliminar foi uma prova relativamente tranquila. A semifinal foi, eu acho que a prova da vida dele. Porque era a prova que definiria se o primeiro brasileiro no atletismo iria para a final ou não. Então você tinha que correr tudo ali. E eram só 6 atletas, não 8 como são hoje. Dentre os quais um húngaro chamado Kovács, que era campeão europeu. E durante o aquecimento final, ele estava ali tomando massagem antes de entrar na pista para a semifinal, o Kovács começou a fazer um jogo de pressão com os outros atletas. Olhou para todo mundo e falou, bom, eu já estou na final. Porque ali nós temos aquele atleta que é fraco, aquele que é não sei do quê, aquele outro que vem de um país de macacos. E o Matula traduziu, ele disse, olha, ele disse que você vem de um país de macacos. E meu avô contou isso, que não se deixou abalar um segundo por aquela coisa. Entrou, correu, e você lê pelos relatos da época, e até tem algumas fotografias dessa prova, que foi uma coisa espetacular. Um passava na frente do outro, o outro passava na frente do um, e assim ia, até que meu avô se classificou para a final. O Bosman veio atrás e o Kovács ficou atrás ainda, mas por questão ali de 10º de segundo. O Brasil era um país que ninguém nunca tinha ouvido falar, né? Esportivamente, era um país absolutamente sem expressão nenhuma. Então, era a primeira vez que o Brasil ia disputar uma final olímpica, tendo passado por tudo isso. Segundo ele disse que ficou realmente muito ansioso, muito nervoso por ver o Brasil participando pela primeira vez numa final. O que eu me recordo de uma das ocasiões em que ele falou que ele poderia ter ganho aquela medalha, ele poderia ter subido ao pódio nos Jogos de Berlim. Que faltou talvez um pouco mais de... tentar me recordar da palavra que ele usou, traquejo. Mas, enfim, era quinto lugar do mundo, né? Embora a grande façanha dele tenha sido essa em Berlim, ele considerava, em 1939, o grande momento esportivo da vida dele. Você vê publicações do momento onde ele era o primeiro do ranking mundial na prova dos 400 metros com barreira.
Eu acho que 1940 teria sido a grande Olimpíada dele, até porque no Sul-Americano de 1939, meu avô compete em 4 provas com 4 medalhas de ouro. Além disso, ele foi chefe de equipe, chefe de delegação, congressista, só que quando acabou o campeonato sul-americano, ele teve que ser internado em Los Angeles porque estava com uma estafa terrível. E nesse ano, o meu avô recebe o troféu Helms Mundial, do atleta mais destacado do mundo. Eu acho que era muito difícil, em 1940, ele não sair com uma medalha olímpica. Por ser o primeiro do ranking mundial, por haver uma continuidade, uma constância de resultados, por ter recebido o troféu Helms Mundial. Mas não houve. Toda uma geração que aí ficou prejudicada, né? Ele, Maria Lenk, no seu auge também, recordista mundial, não pôde nadar a Olimpíada de Tóquio. Mas, enfim. Essa expectativa que é colocada no atleta é desesperadora. Mas eu tenho certeza que o fato dele não ter disputado a Olimpíada de 40, nem a de 44, por causa da guerra, pelo fato dele não ter ganho essas medalhas olímpicas, que provavelmente seriam as maiores da carreira dele, não lhe fizeram falta nenhuma, porque ele não se tornaria maior do que ele já é sem essas medalhas. Sabe? Ele ganhou muitos prêmios. Ele foi um homem que trabalhou ativamente pelo esporte internacional quando integrou todas as mais importantes comissões do Comitê Olímpico Internacional. Ele foi vice-presidente do COI. Então, são coisas que a gente não pode desligar da vida esportiva dele. Ele conseguiu medalhas muito maiores do que as olímpicas, porque ele trabalhou para o esporte mundial. E com honestidade, com zelo, com amor. Um dos maiores entraves a uma evolução natural, espontânea, feliz, mimosa do esporte brasileiro é a vaidade. Essa palavra não existia no vocabulário do seu Padilha. Padilha mergulhava de cabeça na sua paixão, sem olhar para ver se a piscina estava vazia. E por isso, com certeza, muitas vezes ele deve ter dado testada no azulejo lá do fundo. Eu acho que o legado mais importante do meu avô para o esporte brasileiro é a construção da base do esporte no estado de São Paulo, que foi precursor da União. Ainda como atleta, ele assume a diretoria de esporte do estado de São Paulo e, junto com a sua equipe, constrói as primeiras leis oficiais que regulamentam a atividade do professor de educação física e criam as competições esportivas de base. Até então, não existia rigorosamente nada. E ele conseguiu combinar essa atividade de diretor de esportes com a sua atividade de atleta. Eu acho que ele nunca deixou de ser atleta. Isso está no sangue, meu. O que vale aí é o espírito da coisa, é a alma do indivíduo, é o que ele pensa do esporte, o que ele faz do esporte, o que o esporte representa para ele. A gente até podia dizer que a nossa educação física, o nosso esporte, como dizem alguns, né, pode até ser dividido em 2 épocas, antes e depois de Padilha. Meus agradecimentos ao meu major. Deu de si tudo e mais um pouco em prol do olimpismo do Brasil. Então eu digo que até os dias de hoje, cada atleta que vai lá na Olimpíada ganha uma medalha, seja ela de bronze, de prata ou de ouro, uma parte dessa medalha é do major. Ele é parte integrante desse pedacinho. Essa medalha tem trabalho dele. Eu tenho mesmo orgulho, eu não me importo de falar, não. Eu gosto disso, gosto de saber que ele deixou uma marca como uma pessoa que lutava pelaquilo que ele acreditava. Enfim, me faz muita falta até hoje.